o debate em São Paulo não diz respeito ao transporte público. O próprio Pablo Marçal diz que agora vai se tornar mais propositivo, mas, na verdade, o debate em São Paulo não é sobre a cidade de São Paulo. O debate em São Paulo, talvez pela pujança e pela estatura da cidade, até porque é o terceiro orçamento do país. Imagina, uma cidade tem o terceiro orçamento do país, ou seja, só perde para o governo federal e para o estado de São Paulo. O orçamento da cidade de São Paulo é maior do que todos os estados do Brasil. Então, é muito difícil você raciocinar São Paulo sem olhar para o todo. E qual é a questão hoje? Chama-se ministro Alexandre de Moraes. O problema hoje é que, se você olhar o Nicolas Ferreira na sexta-feira, ele já se manifestou dizendo que, se o presidente Bolsonaro e o próprio governador Tarcísio continuarem apoiando o prefeito de São Paulo, sem que o PSD do Gilberto Kassab, que é o grande articulador político do governo de São Paulo. Aliás, ele tem mais de 400 prefeituras hoje que estão na mão do PSD em São Paulo. Ele é o braço direito político da articulação do governador Tarcísio. Se ele não colocar o seu partido para aprovar o impeachment do Alexandre de Moraes, a admissibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, o que o Nicolas, e não só ele, o Geyer e vários outros, inclusive candidatos a vereadores agora em São Paulo, já começa a se levantar. Se o PSD não vier a público apoiar a cassação do ministro Alexandre de Moraes, eles vão apoiar o Pablo Marçal. Então você, quando coloca a questão do voto de protesto, você está corretíssimo. A questão é que o tema que é central para a direita hoje no Brasil são os 400 exilados políticos que estão na Argentina, aqui nos Estados Unidos e outros países, são os mais de 1.000 presos políticos que se mantêm ainda com tornozeleira eletrônica. O tema central é aquela proposta indecorosa, indecente que foi feita pelo ministro Barroso, de que o acordo de não persecução penal faça com que essas pessoas aceitem a ideia, confessem que um crime que não cometeram. Então, você veja que esse é o assunto central para a direita. Aí você me diz, a população de São Paulo, tá, mas isso o que tem que ver com o metrô, com o transporte público, com o próprio esgotamento sanitário? Não tem que ver nada, eu concordo com a população. Só que São Paulo, infelizmente, não é uma cidade comum. Além de ser a capital do estado mais rico, ela também reverbera todo esse debate político e hoje o Kassab é o centro de todos os debates no país. Então haverá uma grande manifestação em Belo Horizonte no próximo domingo. Todos esses deputados e principais líderes, senadores, estarão lá pressionando o presidente do Senado, que não por coincidência é do PSD. Então a pergunta é só uma, Paulo. O que a direita de São Paulo, o que os conservadores, o que os bolsonaristas querem saber em São Paulo é o seguinte: o PSD vai conseguir esses 5 votos que estão faltando do Senado para aprovar a admissibilidade da cassação de Alexandre de Moraes? Se houver, tranquilo.